Bom, gente, bom dia. É um prazer estar aqui na Funaló. Desculpa, estou um pouco rouca, porque a gente está conversando muito aí com todos os advogados que estão passando pelo nosso stand. Não sei se todo mundo conhece, mas nós somos da iLog PDF. É nossa primeira vez aqui no Brasil e está muito feliz de estar aqui conversando um pouquinho sobre segurança e todas as inovações que a gente está oferecendo para o setor jurídico. E falando um pouquinho de segurança e tecnologia, acho que ninguém melhor do que um dos nossos clientes, que é o Daniel, do Machado Meyer, que vai compartilhar um pouquinho com vocês como é que acontece essas escolhas dentro do escritório, como é que vocês escolhem os parceiros de tecnologia de vocês. Muito obrigada, Daniel, e é um prazer ter você aqui com a gente. Legal, Tatiana, obrigado pela introdução. Bom dia a todas e todos. Também é um super prazer estar aqui para falar um pouquinho com vocês. Falando um pouco da experiência do Machado Meyer na determinação de escolha de ferramentas, de parceiros para trabalhar na área de inovação. Primeiro, é importante dizer que o Machado Meyer sempre considerou já, diria pelo menos há uns 5 a 6 anos, que seria um caminho sem volta a gente trabalhar com tecnologia. Né? Acho que 5, 6 anos atrás, muitos escritórios olharam com alguma relutância, entendendo que talvez a atividade do advogado não fosse ser tão contaminada aí pela tecnologia, pela inovação, mas a gente lá atrás já tinha uma visão de que seria um caminho sem volta trabalhar com inovação, com tecnologia. Hoje a gente já tem um sócio, inclusive, só dedicado à inovação, sócio de inovação, feito ano passado, e a gente está sempre olhando para evoluir e para agregar qualidade, agregar agilidade e eficiência no nosso trabalho com o uso de inovação. Agora, não é inovação por inovação, né? Então a gente trata a inovação com responsabilidade. A gente procura parceiros que mantenham... Então... bom, não vai prejudicar aqui, eu vou falando. Então a gente procura parceiros... agora foi. A gente procura parceiros que mantenham os nossos valores. Como escritório de advocacia, a gente tem uma preocupação, número 1, com segurança da informação. Né? Então, a gente precisa cuidar muito dos dados, da confidencialidade dos dados que a gente recebe dos nossos clientes. Óbvio, pela própria natureza do nosso serviço. A gente tem toda uma reputação, um escritório com mais de 50 anos de vida, um escritório que prima pela parceria com o cliente, pela confiança que desenvolveu no mercado. Então a gente procura os parceiros, óbvio, olhando produtos inovadores, produtos de qualidade, mas que também estejam alinhados aos nossos valores, né? Falando... passa aí para mim, por favor. E aí nessa linha a gente tem alguns princípios que a gente sempre segue, a gente construiu, no final aqui eu vou até passar um checklist para vocês, mas a gente construiu ali um protocolo até para conseguir realmente identificar, fazer um filtro, porque hoje em dia a oferta é gigantesca de produtos, né? Para cada tipo de serviço a gente tem as mais variadas ferramentas, então a gente procura sempre realmente fazer algo muito criterioso. O que a gente diz é que a gente faz inovação com responsabilidade no escritório, para garantir realmente que a gente mantenha ali todo o nosso padrão de qualidade. Pode ir passando. Então, o primeiro ponto, acho que é o mais relevante, a gente olha muito para os nossos colaboradores. Então, independentemente da gente saber que a tecnologia, o avanço da tecnologia, certamente vai impactar no trabalho, determinados serviços vão ser substituídos por máquina, a gente coloca sempre em primeiro lugar o profissional, o colaborador. A gente faz isso em 2 frentes, né? Primeiro, tem o lado de treinamento. Então, todos os colaboradores, já no onboarding, quando chegam no escritório, recebem um treinamento em privacidade, em proteção de dados, em segurança da informação. Faz parte do protocolo de integração dessas pessoas, né? Eles são apresentados as nossas políticas de privacidade, de proteção de dados, eles conhecem os nossos sistemas e a gente faz reciclagem. Então, todos os anos, semestralmente, na verdade, a gente tem programas para atualização dos profissionais para que entendam a importância e se conscientizem do uso da tecnologia, do tratamento correto dos dados. Na outra frente, a gente procura ferramentas que sejam user-friendly, né, que rompam a barreira daquela resistência natural à mudança, resistência à utilização de coisa do novo. Né? Principalmente os advogados mais velhos, naturalmente têm uma resistência. Então a gente procura realmente ferramentas que sejam fáceis de utilizar, fluidas,
para que a gente rompa essa barreira e a gente realmente consiga fazer com que os profissionais usem, mas sem prejuízo de manter o fluxo diário de trabalho, a forma que a gente presta o serviço, a qualidade do trabalho. Pode passar. A segunda frente que a gente olha, realmente, é a inovação propriamente dita. Então, quando a gente procura produtos inovadores, a primeira coisa que o escritório olha são produtos que tenham flexibilidade, que a gente consiga conversar com o nosso parceiro, com o nosso prestador de serviço, para que ele entenda as dificuldades, entenda aquilo que ele pode customizar até o produto. Então, produtos, às vezes, customizados para a gente, isso é muito relevante. Parceiros que consigam, então, receber nosso feedback, ouvir aqui as nossas dificuldades e transportar isso para soluções no próprio produto. Eles caminham também muito com o nosso departamento de compliance, de procurement, porque é fundamental garantir segurança. Muita gente entende que inovação e compliance não andam juntos, né? Seriam antagônicos. A gente tem uma visão um pouco diferente no escritório. Embora quando você pense em compliance, você pense em controle e faz parte da inovação o experimentar, a gente entende que você pode fazer uma experimentação controlada, uma experimentação segura, né? Uma inovação com responsabilidade. Então, o nosso departamento de compliance, óbvio, fica atento para conhecer o produto, entender se esse produto tá condizente com a nossa realidade, com os nossos valores, mas não para estabelecer uma barreira, um impedimento de que a gente esteja sempre inovando, esteja sempre trabalhando com produtos eficientes. Então, a gente faz esse meio de campo, trabalho conjunto, para conseguir que o escritório realmente esteja sempre se atualizando com as novas tecnologias. E um terceiro ponto, óbvio, a gente quer ferramentas ágeis. A tecnologia avança muito rápido. A gente tem que estar par e passo aí com as novidades de mercado. Inteligência artificial talvez seja o exemplo mais recente. Diariamente a gente tem novidades. Então a gente também procura parceiros que tenham condição de acompanhar essa agilidade nas mudanças do que tem de melhor aí no mercado, óbvio, sempre mantendo a segurança, né? Você tem, por exemplo, a IPDF aqui, um parceiro sólido nosso, e consegue trazer um pouco disso para a gente, né? Ouve, consegue entender as nossas dificuldades, tem um produto que é de fácil acesso, de fácil utilização, e aí sempre que tem inovações, tem necessidade de se renovar, o produto está sempre se atualizando. Tá? Pode passar. Obviamente também, quando a gente fala em inovação, não é o produto pelo produto, né? A gente não está olhando só para a ferramenta, mas sim com a relação que a gente cria com os nossos parceiros. A gente procura parceiros alinhados com a nossa visão de negócio, parceiros que garantam o mesmo nível de segurança que a gente quer, porque a gente tendo parceiros alinhados com as nossas ideias, com os nossos princípios, com a nossa cultura, isso eterniza a parceria, né? Pereniza a parceria. Que para a gente é muito importante, quando a gente fala em tecnologia, ter parceiros que vão estar sempre conosco, porque, como eu disse para vocês, a gente quer evoluir no produto, mantendo ali o histórico. Então, tendo o mesmo parceiro ao longo do tempo, fica muito mais fácil para a gente lidar com as mudanças tecnológicas e poder realmente estar com um produto inovador, mas com um parceiro de longa data. Tá? E aí, para encerrar aqui, para trazer um pouco do que, na nossa experiência, é importante para a gente, primeiro, homologar um prestador de serviço para a gente e depois partir para a contratação, é um pequeno checklist aqui, é um passo a passo, é um protocolo que a gente segue sempre que a gente está pensando em contratar um parceiro. Isso vale para outras áreas de negócio, mas aqui para inovação, para tecnologia, ele é seguido muito, muito fortemente. Em primeiro lugar, obviamente, é um parceiro que esteja absolutamente adequado com a legislação, com toda a parte legal, e aí, óbvio que tem a parte de privacidade e proteção de dados, mas não só isso, né? Parte fiscal, parte laboral, mas a gente prima muito por isso, olha as políticas de privacidade do parceiro, a gente vê como é que ele mantém os registros, né, por uma questão de accountability, que é um princípio da própria LGPD. Então a gente procura sempre realmente acompanhar para ver se a gente não vai ter nenhum problema do ponto de vista legal com esse parceiro. Isso do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista técnico, a gente faz um levantamento muito grande, obviamente, dos sistemas de segurança da informação do cliente, entender se ele usa as melhores práticas de mercado, né, se ele está com sistemas sólidos, por exemplo, de criptografia, a parte de dupla checagem de identificação, entre outras questões técnicas, e procuramos certificação, né? Por exemplo, a ISO 27001 é um bom exemplo. O próprio escritório já está no caminho, já está no processo de obter a certificação ISO 27001, e a gente entende, obviamente, que, ainda mais falando em tecnologia, esses parceiros também têm que ter esse nível de certificação. Terceiro lugar, e talvez o mais importante aqui,
são clientes que a gente tem a confiança de que eles nos passem de forma transparente como é que eles lidam com os nossos dados, como é que eles tratam os nossos dados. Então, o que eles efetivamente capturam dos nossos dados, onde isso é armazenado, para que finalidade é utilizado, por quanto tempo eles ficam com os dados. Então a gente faz uma consulta muito rigorosa para entender, por exemplo, os parceiros em nuvem, né, quais são os parceiros que eles utilizam para armazenar os nossos dados, exatamente para que finalidade, ou seja, que eles se mantenham muito fiéis aos propósitos da prestação de serviço, que não tenham um uso distorcido dos dados, e também a matriz de descarte, de retenção e descarte. Então é importante para a gente saber por quanto tempo eles vão manter os nossos dados, ter a segurança de que, numa eventualidade do serviço ser descontinuado, de que os dados vão ser devolvidos, de que os dados vão ser apagados. Então, essa questão da gestão do dado, por a gente trabalhar realmente com dados extremamente sensíveis, dados jurídicos, dados de clientes, isso para a gente é muito importante. O quarto ponto que a gente sempre olha é a questão de experiência comprovada. Então, a gente, embora tenhamos vários concorrentes, inclusive do porte do Machado Meyer, são concorrentes, mas não são inimigos, né? São escritórios amigos. A gente tem uma rede de contato muito próximo dos TIs, da parte de RH, enfim, todos os nossos departamentos de compliance, os escritórios conversam entre si. A gente procura realmente parceiros que tenham experiência com outros concorrentes nossos que estão no mercado. Eventualmente consultamos até clientes, tem produtos que não são tão estratificados para a área jurídica, e, né, que extrapolam e podem ter como referência nossos clientes, né? Então a gente também sempre procura ter essas referências para fechar a contratação. E aí, passando por esses quatro, estando homologado e a gente partindo para a efetiva contratação, o último ponto realmente é ter um contrato sólido. Hoje em dia é importante ter todas as cláusulas paralelas ali de privacidade, proteção de dados. Mais recentemente, a NPD fez exigências para transferência internacional de dados, o que é muito comum, já que muitos dos armazenamentos em nuvem são feitos em servidores no exterior. Então a gente também tem uma política de celebração do contrato bastante rigorosa. A gente evita contratos padronizados. Claro que, eventualmente, empresas muito grandes, a gente fica sujeito a isso, mas, de uma forma geral, a gente procura fazer contratos customizados, em que a gente possa definir SLAs específicos, responsabilidades, exatamente o objeto, né, muito específico, a forma de tratamento dos dados. E aí, então, esse é o protocolo que a gente tem que ser cumprido. Feito isso, a gente entende que consegue realmente trabalhar de uma forma segura, com produtos inovadores, mantendo a essência do escritório, mantendo a essência da qualidade do que o escritório presta, mas, obviamente, não há como a gente ignorar que a tecnologia vai cada vez mais fazer parte da prestação de serviços. Para encerrar, um pouco nessa linha, muitos me perguntavam até um tempo atrás se a gente achava, né, se eu achava que o escritório ou os advogados em geral fariam ou não o uso da tecnologia de IA, por exemplo, de inovação. Eu sempre respondi que não era se, era quando e como, né? É inevitável, não só para a nossa atividade, como para todas as atividades. Acho que o desafio realmente hoje dos escritórios em geral, das empresas também, é entender como fazer essa inovação realmente com responsabilidade. A gente definiu aqui os nossos parâmetros, isso é só um exemplo. Acho que tem que se adequar muito à realidade da atividade do próprio escritório, né? Até por forte de escritório. Talvez nem todo escritório consiga ter um protocolo tão sofisticado, mas isso é irrelevante. Em fim do dia, vocês definirem um protocolo caiba no contexto, no dia a dia, política do escritório, independentemente do porte. Até o pequeno escritório, acho que tem plenas condições de fazer o uso de tecnologia. É muito acessível a tecnologia hoje. Então, acho que é possível fazer esse uso consciente, responsável, para manter toda a segurança e também o respeito, põe como ponto principal, aos colaboradores, às pessoas que, no fim do dia, são quem vão operar essas máquinas, operar as ferramentas. Então, não adianta fazer uso se essas pessoas não estiverem conscientes de como utilizar, evitando vazamento de dados, evitando o uso indevido. Então, o treinamento, a conscientização vale para esses colaboradores, não só como parte integrante do escritório, mas sim cidadãos também, né? Para que eles tenham consciência de como usar de forma segura, não só os dados do escritório, mas os seus próprios dados pessoais. É isso, pessoal. Eu fico à disposição. Quem tiver dúvidas adicionais, fiquem à vontade para conversar, Nida. Um prazer participar aqui. Boa feira a todos. Obrigado.
Muito obrigada, Daniel. Gente, a gente tem um café que tá uma delícia lá no quarto andar. Convido todo mundo para ir no stand da LoFF para a gente contar para vocês também um pouquinho das novidades que a gente está oferecendo para os advogados e todas as empresas que lidam com volume alto de documentos no dia a dia. Um prazer e muito obrigada. Obrigado.